De eu chegar para algum pastor ou a igreja entrar em contato com a gente e pedir para que eu fosse lá me apresentar, para que eu fosse lá ministrar e eu estipulasse um valor para que eu pudesse estar ali, me incomodava muito. E novamente estão fazendo negócios na casa do Senhor. Só adoram se pagarem, só pregam se pagarem. Vou chamar pela última vez essa pessoa de R$1.000. Crente ligado, o que está acontecendo aqui é de arrepiar mesmo. Parece que a Babilônia Gospel está começando a cair. Gessé Aguiar veio denunciar tudinho sobre o mercantilismo gospel. Misericórdia, meu Deus! De eu chegar para algum pastor ou a igreja entrar em contato com a gente e pedir para que eu fosse lá me apresentar, para que eu fosse lá... Se segura que lá vem bomba! Crente ligado, já se prepare aí, soltando aquele berro de pregador que gosta de adivinhar nos cultos. Dê o seu berro de vitória. Crente ligado. Agora o Gessé Aguiar veio falar sobre cobrar para pregar e cantar nas igrejas, e ele revelou muita coisa, viu? A gente até lembra de um caso em que o pastor Anderson Silva comentou sobre Gabriela Rocha e a pastora Camila Barros, que cobram fortunas para cantar e pregar. Meus queridos irmãos, tem alguns irmãos emocionados porque hoje respondi alguns questionamentos sobre a diferença entre culto, conferência, evento, seminário de teologia, programações à parte da igreja local, né? Porque dízimo e oferta financiam a realização da liturgia e a ação social da igreja. Eventos à parte, conferência, tal, às vezes uma igreja coloca um valor para ajudar nos custos. Coisa totalmente diferente é você honrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um ministério cristão de música com transporte, hospedagem, alimentação, uma oferta voluntária, né? Uma oferta de honra que esteja ao alcance da realidade da igreja local. Isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é se portar como artista, cobrando cachê da igreja. Isso não, tá? E me enganei, né? 55 na Gabriela Rocha é R$120 mil. Aí segue o contrato. E o que acontece que gera uma confusão, né? Tanto em ministérios de música quanto em pregadores. Obviamente que quem tem uma banda e é uma banda boa, né, cristã, evangélica, ministério de louvor, vai fechar contratos no secular com prefeituras e tal, como esse da Gabriela Rocha que eu postei, R$120 mil. Se a pessoa não for humilde e tiver verdadeiramente o coração em Cristo, como que essa pessoa volta para a igreja para receber uma oferta voluntária, talvez de 5 mil, 10 mil, sei lá, a banda, porque tem cursos e tem outros músicos. Por exemplo, eu já preguei em igrejas que me deram 10 mil, 15 mil, 20 mil de oferta. E glória a Deus que 95% da minha renda é tudo no social. Mas já teve igrejas que me ofertou R$100, R$300. Eu não vou pregar o evangelho, porque aquela igreja não tem condições de me honrar financeiramente. Então a gente não pode se confundir. Nós somos ministros do evangelho. Quer a gente receba para isso, quer não. Temos uma missão acima da nossa profissão. Isso precisa ficar claro. Mas meteram os pés pelas mãos e novamente estão fazendo negócios na casa do Senhor. Só adoram se pagarem, só pregam se pagarem. E se não pagarem? Vão adorar? Se não pagarem, vão pregar, vão servir? Então nós temos, irmão, que entender que essa comercialização do sagrado profissionalizou muitas bandas, secularizando-as, inevitavelmente, né? Tem banda evangélica que às vezes tem músico não convertido para poder ser uma boa banda, impressionar e manter o cachê ali. Então vocês precisam acordar, sair do berçário gospel. Enfim, crente ligado, o Gessé acabou falando algumas verdades nesse vídeo. É sério demais. Não sei se você vai concordar com ele. Aí vai da visão de cada um. Mas antes do vídeo do Gessé, muita gente nem percebeu o pregador Mirim Miguel Oliveira, passando vergonha pedindo 20 pessoas com R$1.000 cada em um culto. Essa é de lascar, crente ligado. O povo já está ficando esperto. R$500. Mas aqui tanto, essa multidão inteira aqui, algumas pessoas podem fazer uma oferta de R$100. Eu estou insistindo. A Bíblia diz, aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Nunca diga não ao Espírito Santo de Deus.
Eu podendo fazer porque eu não faço. Cadê essa pessoa? Eu vou chamar pela última vez essa pessoa de R$1.000. Eu creio que ela tem nome de Jesus. 2. Alguém? Não? Vamos achar. O altar não passa vergonha. Quem vai passar vergonha hoje é o diabo. E alguém está torcendo aqui, dizendo aí não vai levantar não. Eu queria saber que a gente torce para a obra de Deus. Tem gente que gosta de futebol. Agora na casa de Deus fica um troço lascado. Mas ele vai cair por terra aqui hoje. Porque ele é eu não tenho meu medo. Diga amém. Diga amém. Mas eu posso fazer uma semente de no mínimo R$500. Diga amém. Tem essa pessoa ou não? Então, montar. Levante a mão e venha pro altar. Ou você pode não ter uma semente de R$500. Mas aqui dentro, essa multidão inteira aqui, algumas pessoas podem fazer uma oferta de R$100. Você fica de pé. Quem mais? Já tem dois. Fica de pé. Fica de pé quem vai fazer semente de R$100. Fica de pé. Então a multidão imensa aqui pode fazer semente de R$100. E venha pro altar. Suba aqui no altar. Todos vocês vão fazer semente de R$100. Então a multidão aqui dentro. Então a multidão lá fora. Nessa multidão tem alguém que pode fazer semente de R$100. Mais de 80% dessa multidão pode fazer semente de R$100. Suba pro altar. Fica de pé que eu vou fazer essa semente de R$100 agora. Cadê só isso? Não, não é possível. Será que o Espírito da vontade está pegando os candidatos? Estou fazendo o teu vídeo para mandar para você. Acabou, glória a Deus mesmo. Ô Gustavo, mano, tá faltando você no tudo aqui, mano. Agora, quem fala de oferta na equipe põe no bolso. Vou falar. Na hora do nome todo mundo pula, fala em língua estranha, mas na hora de neguinho colocar a mão no bolso e abençoar o lugar, todo mundo fala, é herege, é falso profeta, é mentiroso. O mesmo altar que fala com você na palavra, na revelação, fala com você também na oferta. Diga amém. Só isso não. Tem mais aqui com R$100, não é possível. Cadê? Levante a mão. Conta pra mim quantas pessoas. Tem no mínimo aqui dentro 100 pessoas que podem fazer uma oferta de R$100. No mínimo. No mínimo. Quantas pessoas daqui? Irmãos, aqui é ruim de sinal de celular. E o Wi-Fi está entupido aí, porque muita gente pegou a senha, né, para poder fazer transmissão. Se você puder, você que não vai ofertar, saia agora do Wi-Fi da igreja e permita que só quem vai ofertar através do Wi-Fi, amém, usando a rede. Eita, meu Deus! Parece que o Vitório Souza está dando aulas com o Valdemiro e o Edir Macedo juntos. Misericórdia! Mas diga aí, e aí, crente ligado? Esse aí passou vergonha. Ou o povo está acordando, ou está abrindo os olhos para a Babilônia Gospel, que é o comércio da fé. Agora, se liga no que o Gessé Aguiar veio falar. Preste muita atenção. O cantor Gessé Aguiar, que voltou à comunhão da igreja há algum tempo, vem a público e diz que não cobrará cachês e nem participará de eventos bilhetados. Eu decidi que eu não vou cobrar cachês e nem participar de eventos bilhetados mais. Eu sei que esse assunto é um assunto muito polêmico pra gente poder destrinchar ele, principalmente nas redes sociais, onde as pessoas têm tanta opinião. Só que desde os meus 15 anos de idade, eu sempre tive essa visão muito diferente com relação ao que é o ministério, ao que é comercial e como que isso se encaixa ou não se encaixa dentro dos parâmetros do evangelho. O meu pastor presidente, o pastor Joel, vulgo Joelzeira, ele sempre me ensinou, desde muito novo lá na igreja, sobre a importância da gente não comercializar a fé e muito menos o ministério, né, ou o propósito que Jesus nos confiou.
E desde que eu comecei a cantar de forma itinerante, lá em 2021, quando eu lancei a canção Alívio e todo mundo começou a me conhecer, eu percebi, né, que existia um padrão por trás de todo o ministério de algumas pessoas e de alguns artistas e que era muito normal as pessoas tratarem o propósito de forma comercial. Isso me incomodava muito, isso desde 2021. Então, quando eu comecei a fazer agendas, lá quando o Alívio, boom, estourou, eu virei para alguns dos empresários e eu falei, pô, eu vou cantar nas igrejas, mas eu quero pedir para vocês não estipularem valor. Assustou um pouco as pessoas que gerenciavam a minha carreira, porque não era muito comum esse tipo de pensamento, principalmente no meio gospel. E daí eles foram me explicando que não era assim que funcionava, que a gente precisava, né, sim, de um valor, porque tem toda uma estrutura, tem todo o contexto por trás, tem gastos, tem despesas. E aí eu falei, então beleza, estipula um valor de R$600 apenas, não passa disso, pede a passagem, o hotel e a alimentação. Só que até os R$600 me incomodava. O fato de eu chegar para algum pastor ou a igreja entrar em contato com a gente e pedir para que eu fosse lá me apresentar, para que eu fosse lá ministrar e eu estipulasse um valor para que eu pudesse estar ali, me incomodava muito. Foi onde eu percebi que eu não concordava com essa visão de misturar o comercial com o chamado, com o propósito. E aí eu tive que começar a entender melhor como que eu ia chegar, né, ao ponto de olhar para as pessoas e falar, gente, eu não quero estipular um valor, eu não quero cobrar um cachê para que eu possa levar a mensagem de Cristo. E só para contextualizar, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero citar um versículo, um contexto aqui, onde Jesus ele chama os discípulos para o ministério e ele dá algumas instruções para eles. E ele fala, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. E aí logo depois ele fala, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Eu sei que o contexto histórico desse versículo aqui é totalmente diferente do que a gente vive hoje. Só que às vezes a gente para pensar, se a gente for analisar mesmo, o contexto histórico da sociedade nessa época era muito mais difícil, porque a gente não tinha tanta locomoção de fácil acesso, a gente não tinha tanta comunicação. Então, para os discípulos ou qualquer outro ministro ou qualquer outra pessoa que fosse levar o evangelho, seria muito mais difícil do que hoje. Só que Jesus ele fez questão de deixar frisado, de deixar claro para que as pessoas não comercializassem algo tão genuíno, tão valioso, tão precioso que é o evangelho dele e que é a mensagem que ele tem para passar para o mundo. Então hoje, como ministro do evangelho, eu quero muito me posicionar com relação à comercialização do evangelho e dizer que eu não quero fazer parte disso, que eu não quero tratar a fé de uma forma mercantil. Outrora eu fui um ministro que eu só estava em algum culto ou eu só ia em algum evento se me pagassem 3, 5, 6 mil, 10 mil. E isso me incomodava muito, mas chegou ao ponto que eu não consegui mais ter controle por questões de contrato, enfim, existe todo um contexto por trás. Mas hoje eu me sinto maduro, eu me sinto pronto e livre em Jesus para poder falar abertamente desse assunto. E eu sei que é um assunto que incomoda muito. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Milhões de cristãos estão sendo enganados sem perceber. Falsos mestres estão distorcendo a palavra de Deus, manipulando fiéis e pregando um evangelho que Deus nunca ensinou. E a grande pergunta é, será que você também está caindo nesse engano? Se você não consegue identificar um falso profeta, não sabe diferenciar a verdadeira igreja da Babilônia Gospel, já teve dúvidas sobre ensinos como a teologia da prosperidade ou a confissão positiva, então, você precisa deste material antes que seja tarde demais. Apresento a você Babilônia Gospel e a Grande Apostasia, como não ser enganado pelos falsos profetas. Um e-book completo que vai abrir os seus olhos e fortalecer a sua fé. E para quem garantir o acesso agora, preparei 2 bônus exclusivos. Lista secreta. 10 pregadores perigosos que estão desviando milhões. Descubra nomes de líderes religiosos que estão espalhando heresias e desviando multidões do verdadeiro evangelho. 2 e-book narrado. Ouça onde quiser, enquanto dirige, trabalha ou faz suas atividades diárias. Mas atenção, esse conteúdo pode sair do ar a qualquer momento. Não perca tempo! Clique agora no link da descrição e garanta seu e-book antes que seja tarde demais.